Fala, gente! Vocês estão bom? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Espaço Prime, lugar de pensar negócio, onde em mais um episódio a gente vai aprender um pouquinho mais como ser um melhor profissional, como ser um melhor empresário e como você cada vez mais crescer nessa vida que é tão difícil de administrar. Estamos aqui diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dos estúdios da VW Comunicação, nosso parceiro, muito obrigado. E espero que você que está aí do outro lado da telinha possa tirar muitas coisas boas no episódio de hoje, que vai ser muito bacana. Mas antes, não deixe de curte os nossos vídeos, vai lá, se inscreve no nosso canal, se você ainda não é inscrito, clica lá, vai no sininho para que você possa, toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, estar aqui com a gente nos episódios do nosso podcast. E também não deixe de compartilhar, que esse vídeo você possa compartilhar para alguém que precisa ouvir e aprender um pouquinho mais sobre negócios. E hoje temos um convidado que é muito especial para mim. Todos são, né? Na verdade, todas as vezes que a gente tem alguém aqui, é alguém que sempre é muito especial pra gente, mas esse é um amigo de longa data, temos muitas histórias, hoje nós não vamos contar elas pra ninguém, mas eu tenho um prazer e a satisfação de estar aqui com meu amigo Júnior Iltamar Júnior, filho aí do meu grande outro amigo Iltamar, e pra mim é um grande privilégio ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Júnior. Obrigado eu que tenho o grande privilégio. A gente não sabe qual que é os caminhos que a vida ia trilhar pra gente. Exato. E cá estamos, né? 2 profissionais formados e quando a gente jogar a bola... Quem diria, né? Quem olha a gente lá atrás e fala, esses dois aí não ia dar nada. Não tinha jeito, não ia dar nada. E a gente tá aqui. Eu queria ver agora a professora Dalva. Se a professora Dalva me visse agora. Falou, isso aí não vai virar esses dois aí, ó, vão virar tudo marginal. Mas ela ia ter orgulho hoje, ia ter orgulho hoje. Bom, eu que agradeço, eu fico muito feliz, até porque a minha história, né, com você, com a sua família, é o respeito que eu tenho por você, e agora essa parceria que você tá me dando uma força. Eu lembro que quando eu falei assim, Bruno, eu tô querendo montar um home care, você me ajuda? Aí você falou assim, ajudo, mas quais as dúvidas que você tem? E eu falei, vou fazer o seguinte, vamos marcar um dia pra gente conversar? Porque eu sou CLT. Qual que é o maior medo do CLT? O maior medo do CLT é assim, largar tudo, porque você tem ali o dinheiro pingando. E agora, que eu dependo de mim para fazer a minha renda, o que eu faço? Exato. Aí eu cheguei em você e falei assim, olha, rapaz, eu tenho conta para pagar, meu irmão. eu me formei para ter os meus privilégios de CLT e eu tô abrindo todos eles para mim agora montar a minha empresa e eu já não tô mais na idade de me aventurar, né? Eu acho que é primeiro medo que você tem. E você falou assim, não, vamos sentar e vamos ver como que a gente pode se ajudar. Eu sou contador, você vai precisar de um contador, você vai precisar de um norte e você vai me explicar o que você tem em mente. E aí você foi me instruindo e eu fui encorajando, dei uma pausa, né? Dei uma sumida. Respirei. E guardou o dinheiro, foi a primeira coisa que eu perguntei, né? E aí, você tem dinheiro pra manter um tempo, né? E você falou assim... E aí, meu amigo, você sumiu? Como que você tá? Vamos dar início ao projeto? E eu falei assim, Bruno, eu tô com medo, meu irmão, mas eu vou. Eu vou porque eu tô é na minha área, então tá no meu campo. Então eu acho que, a princípio, o que me encorajou mais, primeiro foi o apoio. Né? Quando você tem apoio de pessoas do seu lado, parece que tudo sai mais leve, não fica tão pesado. Você divide o peso da cruz, né? E aí eu falei assim, bora, vamos fazer. No dia seguinte eu pedi demissão. Pedi demissão. Se é pra fazer, bora logo. Não, e o engraçado, né? Porque a gente chega na beira do precipício pra pular, aí você fala assim, eu tô com paraquedas. E eu tenho que saber o momento de abrir esse paraquedas. E eu preciso pular.
O salto é o mais difícil. Só que depois que você salta, você começa a curtir a viagem. Aham. E eu não tinha nem lugar de sede. Eu lembro que você falou assim, Júnior, você tem lugar de sede? Calma aí. Primeiro, fala pro nosso telespectador ali, o cara que tá do outro lado ali do YouTube, o que você faz, cara? O que você faz? Gente, a gente vai emendando. Gente, eu sou filho eu sou neto de mineiro, meu pai é paranaense, eu adoro falar, eu gosto de conversar e eu vou emendando a conversa. O seu Itamar gosta de falar, e não só o nome ele te passou também o dom da fala. Sim, eu gosto de falar muito. Fala pra gente o que você faz primeiro. Certo. Para que as pessoas possam hoje se identificar com você. Uhum, porque tem várias profissões nos assistindo, todas as segundas. Mas a gente quer identificar o que você faz hoje, qual que é a sua formação hoje. Bom, prazer, né? Eu sou enfermeiro júnior, Iltamar Júnior. Eu tinha uma vontade muito de ajudar as pessoas. Só que eu não sabia como me aproximar dessas pessoas. Eu acredito que cada profissão você escolhe porque tem algo que te chama. Eu acho que é alguma afinidade. Certo. Então, se você não tiver afinidade naquilo que você vai fazer, eu acho que você vai se frustrar. Uhum. Independente do que você vai fazer, se você gostar, você vai ser bom. Se você gostar do que você está fazendo, você vai ser bom. Não tem outro erro. Agora, quando o meu avô, ele adoeceu, eu já estava na intenção de fazer enfermagem, ou ir para a área da saúde. E eu lembro que, quando eu recebi o laudo que meu avô tinha falecido, eu queria saber o porquê. Eu queria saber por que meu avô tinha falecido. E se eu poderia ter feito algo por ele. Só que naquele momento eu não sabia nada. Uhum. E aí, então, eu falei assim pro meu pai, pai, eu fazia contabilidade, né? A gente começou junto, aí eu parei. Eu lembro quando você fez a inscrição da sua matrícula de técnico de enfermagem. Isso. Eu lembro quando você se inscreveu. Você veio falar pra mim, cara, eu vou fazer técnico de enfermagem. Eu falei, você tá maluco? Pois é. E no YouTube era diferente, né? É mais fácil no YouTube. Agora, quando você entra na área, o negócio muda. E aí eu falei pro meu pai me apoiou, comecei a fazer o curso técnico de enfermagem e fui estagiário, né? Meu primeiro serviço foi no Hospital Miguel Couto, como maqueiro. E eu venho de uma época onde o técnico de enfermagem ele fazia tudo. E depois de um tempo, essas obrigações ela acabou sendo só restrita à enfermagem e a alguns médicos. E com o decorrer do tempo eu fui me especializando, fui indo para outras áreas, fiz instrumentação cirúrgica, fiz técnico de laboratório, fiz curso de oncologia, de nefrologia, só que eu não tinha graduação. E como eu era muito bom no atendimento, eu comecei a receber muita indicação de pacientes. Só que eu sou um só. Eu não conseguia abraçar todos os pacientes que me indicavam. E aí, nessa época você ainda estava como técnico. Eu estava como técnico. Certo. Aí um amigo meu falou assim, Júnior, você está aparecendo na agência de emprego. O pessoal chega assim, escuta, você pode cuidar do meu pai? Eu falei, eu não posso, que eu já estou cheio de paciente. Eu vou passar para um outro colega. E eu passava os pacientes. E ele falou assim, Júnior, você está aparecendo na agência de emprego. Faz o seguinte, monta várias equipes, coloca nas casas e gerencia. Eu falei, beleza, vou fazer isso. E comecei a gerenciar. E comecei a ter mais indicação. Como eu tenho uma experiência muito grande em CTI, centro cirúrgico, trabalhei em outros home cares aqui de Campo Grande, bem conhecidos, então eu tinha domínio. Só que eu ainda era técnico de enfermagem. E um belo dia, um colega meu chegou em mim e falou assim, escuta, você não pode delegar, você não pode gerenciar. Você é técnico como eu. Você não tem... A sua atribuição não pode fazer isso. Eu falei assim, cara, você tem razão. Eu preciso subir, eu preciso crescer, eu preciso expandir. Né? E aí eu falei assim, vou fazer faculdade. E aí foi nesse momento que
virou a chave. Vou fazer pra você faculdade, fazer a faculdade de enfermagem. Fiz faculdade de enfermagem. Uhum. Fiz a faculdade de enfermagem. Uma semana antes de terminar meu curso, eu lembro que eu já tinha feito uma prova em um hospital particular e passei na prova e já me chamaram para trabalhar no home care. E aí você já virou CLT daí já. Aí eu virei CLT. Eu falo que eu tive privilégios, porque eu atendi paciente no domicílio, eu fui enfermeiro que atendeu os pacientes no domicílio e uma das minhas pós-graduações é de home care. Então ele me puxou Te puxou para essa área, automaticamente. Automaticamente. Eu fui me identificando aos poucos. E aí eu comecei a atender os pacientes particulares de um home care e eu comecei a ver uma dificuldade das empresas desenvolverem o serviço de home care. E eu comecei a me frustrar. Porque, como eu falei, a enfermagem me escolheu. Eu acho que eu não me escolhi a enfermagem, ela me escolheu. E eu vi alguns atendimentos que eu falei assim, não tá certo. Eu faço muito melhor. Eu consigo fazer melhor. Legal. Eu antes, quando eu fazia o gerenciamento lá atrás, porque eu tive que encerrar, né, as equipes, eu fazia um gerenciamento que era único. Você, como técnico, já era melhor do que muitos enfermeiros hoje. Rapaz, demais. Porque a gente tinha aquele tato para realmente cuidar um paciente da forma que a gente queria que um pai, um avô fosse cuidado. Mas você acha que esse diferencial que você teve, ele veio porque você veio da formação de técnico? E não foi direto para a enfermagem? Na verdade, o que acontece? Quando você tem um produto, e eu falo que a enfermagem, ela pode-se dizer que ela é um produto, porque você atende. Você tem um serviço para disponibilidade. E você tem que se aprimorar naquilo. Foi a frustração de ver como os profissionais saíam formados das faculdades e dos cursos técnicos de enfermagem. Antigamente, ou até hoje mesmo, antigamente tinha o quadro de profissional do home care era o cuidador, que fazia faz um curso de 6 meses e sai sem nenhuma experiência, e esse cuidador ele é inserido no domicílio. Pode ser qualquer pessoa. Que pode ser qualquer pessoa. O técnico de enfermagem, que saiu do curso recente e tá doido para trabalhar, mas não tem experiência, e o hospital não vai dar vaga para ele, porque não vai conseguir entrar, aí ele cai no home care. Aquele profissional que já passou em todos os lugares, cheio de vícios. E sobrou home care. E sobrou home care. E hoje nós temos um profissional, que é o profissional que é bom, trabalha no hospital, e ele quer aumentar a sua renda, e aí ele tá pegando um home care. Só que ele não cobra qualquer valor. O valor dele é a mais, elevado. Quando eu vi isso, uma rotatividade de profissional dentro do domicílio, eu falei assim, olha, eu consigo resolver esse problema. Primeira proposta, pagar bem. Quanto que vocês recebem? Eu recebo X, tá pouco. A empresa recebe tanto. Eu posso ser seletista. Se eu pagar bem, eu começo a ser seletista. E eu tenho um produto muito mais forte. A minha empresa ela é recente, mas eu já tenho indicativos. Então você não se preocupa com o que você cobra do seu cliente e você paga bem o seu profissional para que você possa reter ele. Isso. Fazer vínculo com ele. Fazer vínculo com ele, você entregar um bom produto. Um bom produto. Eu cobro o mesmo valor que qualquer outra empresa aqui em Campo Grande. Porém, eu tenho os meus indicativos. E os meus indicativos são diferentes. Eu tenho um índice de falta muito pouco dentro da minha empresa, em torno aí de 5%, enquanto as outras empresas têm 20%, 30%. Mas é porque você seleciona o profissional. Isso. E aí, assim... e aí nós vamos entrar daqui a pouquinho sobre essa sua parte empresarial, que você começou lá no início, onde essas jogadas de quem vem da parte operacional, ele pode ter para que aumente mais ainda a produtividade da sua empresa, né? Isso. Eu olhei uma forma interessante
de elevar os indicativos da minha empresa de uma forma muito rápida. Então, quais produtos eu vou agregar ali? O que eu tenho a mais a oferecer? Vai ser um home care ou vai ser uma empresa com multiprofissionais? Como que eu vou conseguir entrar no mercado onde tem empresas de 20 anos, 10 anos? Eu sou só um bebê nascendo. Só que a grande questão é, essas empresas de 10, 20 anos, elas estão iguais a 10, 20 anos atrás ou elas estão diferentes hoje? Olha, na verdade, o que acontece? Elas continuam naquele atendimento superficial. Básico e básico. Isso. E isso força... Hoje eu tenho pacientes que estão saindo de outras empresas e buscando a minha empresa. Porque eles estão ali há 5, 6 anos com o paciente, mas nada mudou. Então, assim, qual que é o meu diferencial? Atender o paciente de uma forma mais humanizada. Trazer esse paciente, não restringir esse paciente no quarto, por exemplo. Tirar esse paciente para tomar um banho de sol, fazer musicoterapia. Eu faço musicoterapia com meus pacientes. Legal. Que o home care que faz isso hoje? Eu trabalho com a parte de plantas. Eu levo uma planta pro domicílio. Uhum. E aí, voltando lá, quando eu era CLT, que eu atendia esse paciente numa rede particular, eu era muito preso. Então, por exemplo, a minha visita tinha que ser de 15 minutos. Porque você tinha várias outras. Porque eu tinha muitos pacientes para atender. Uhum. Então, assim, no máximo estourando 20 minutos. E eu comecei a ficar incomodado. Olha, eu estou preso. Eu não estou seguindo o meu propósito. Uma paciente chegou em mim e falou assim, escuta, Júnior, eu já estou 3 meses aqui internada. Ela sofreu um AVC, teve paralisia. E eu tenho uma fazenda. Só que ninguém me tira daqui. Eu estava atendendo ela pela rede particular. Uhum. E eu falei assim, mas por quê? Você não tem nenhum dispositivo, não tem nenhum aparelho te prendendo. Não tem nada que te obriga a ficar mas falaram que eu estou numa rede de home care e que eu não posso sair daqui, senão eu vou perder. Eu falei, mas cárcere privado. Uma rede de home care dentro do hospital? Eu falei, mas é cárcere privado, nós vamos prender o paciente. Aí eu falei assim para ela, vamos fazer o seguinte... vocês têm um carro adaptado para você? Não temos. Então eu vou contratar uma ambulância e nós vamos para a fazenda. Vamos pegar aí, eu tinha uma folga na sexta, sábado, domingo e eu vou com você. Você vai? Vou. Não, mas você vai se prejudicar. Não vou nada, eu estou na minha folga, eu posso fazer o que eu quiser na minha folga. Uhum. Contratei a ambulância, colocamos ela dentro da ambulância e levamos ela para a fazenda. Aquilo trouxe um bem-estar muito grande para o paciente. Ela nunca mais saiu da fazenda? Olha, hoje ela tem uma rotina de ir para a fazenda todo final de semana. E isso é terapia para ela. Então, eu fico pensando, a gente se preocupa muito em medicar o corpo. E medicar a alma do paciente? Como que eu medico a alma desse paciente? A alma, para medicar a alma do paciente, é tudo que faz bem para você. Sim. Eu amo música. De manhã eu gosto de escutar louvor. Se eu não levantar de manhã e não escutar um louvor, parece que o dia não tá bom para mim. Não começou. Eu preciso medicar minha alma. Eu nem sempre eu tô com a minha mãe aqui. Mas quando minha mãe vem, eu adoro ir lá comer a comida da minha mãe, porque é a melhor do mundo. A comida da minha mãe é a melhor do mundo. Abraçar meu pai. Por mais simples que ela seja. Pois é, mas é aquela que retrata a minha infância. E aí eu ficava pensando assim, e por que eu não posso levar isso para os meus pacientes no domicílio? Por que eu não posso mostrar o que eu sei de verdade e me libertar dessas prisões? Lógico que a gente acha que é muito fácil, né? Vou começar um negócio... Aí é que vem, e aí agora a gente vai para esse ponto então, que aí é que vem o medo de que nós conversamos, você falou no início que a gente teve a conversa e a gente já viu agora, então, o amor que você criou no nicho, vamos botar aqui empresarialmente falando, no nicho de negócio que você encontrou. Você, enfermeiro, encontrou um nicho interessantíssimo que te apaixonou e você já estava se sentindo sufocado onde você estava porque era limitante. Sim. E aí você sai para desbravar, né? Todos os medos que você tinha, a gente conversou bastante, né? E eu sou bem claro, né? Eu gosto de ser. A Janine até fala, você
Isso é muito duro. Mas você tem que ser. Tem. Por quê? Para que você se prepare já no período ruim. Isso. Porque quando a coisa fica boa, ela tá boa. Você já se preparou para a coisa que tá ruim. Sim. Como que foi essa transição agora, que foi justamente onde a gente segurou a conversa, de você pedir a demissão, começar a pensar negócio, começar a pensar empresa, aonde você tinha só uma visão do que é o ideal, legal para o seu tratamento, para os seus pacientes, só que você tem que transformar isso em ser rentável, Isso. pagar as suas contas, manter a sua empresa aberta e fazer isso realmente acontecer. Como que isso girou na sua cabeça, Júnior? Pois é. E aí o que primeiro eu busquei informação, né? Você foi a primeira pessoa. Falei, vou abrir uma empresa, preciso de um contador. Poxa, meu amigo é contador. Vou conversar com ele. E essa questão de ser duro, eu acho que você tem que ser duro, sim. Porque você prepara a pessoa para o que ela vai enfrentar. E se você não ser direto com ela, ela vai enfeitar. É porque o dinheiro ele não aguenta desaforo. Não. Ele não aguenta desaforo. Não. Você tem que ser duro com o dinheiro, porque senão você pega a coisa bela do que você acha que é legal ter uma empresa, e se você não souber levar ela, você transforma isso tudo num grande pesadelo. Sim, e eu sempre falo, eu amo minha profissão, mas eu não consigo pagar a escola do meu filho com amor. Não consigo chegar lá na professora e falar assim, me dá um abraço aqui, eu vou te pagar com amor. Exatamente. Não tem jeito. Eu tenho que amar o que eu faço? Eu tenho. Sim. Só que ela tem que ser rentável para mim. Exato. Eu quero proporcionar coisas boas para os meus colaboradores? Quero. Só que se minha empresa fechar, eu levo mais de 30 pessoas comigo. Só que você já teve uma visão, que você falou até aqui com a gente já, que eu achei interessantíssimo. E eu quero que você preste atenção nisso daqui agora, que o Júnior já falou. Você não se preocupa com o valor que você vende. Sim. Porque você sabe o produto que você tem. Isso é o grande diferencial. Porque quando você coloca valor, e o valor quando a gente fala não é só dinheiro, é valor de você valorizar realmente o seu preço, porque você confia no que você entrega. Sim. E com isso, você cobra, você se sustenta, você mantém uma estrutura boa da sua empresa e o seu funcionário você seleciona o seu funcionário, porque você paga ele bem, né? Acho que isso você já entrou com essa mentalidade muito forte, cara. E olha, quero primeiro parabenizar você nesse sentido, porque é difícil as pessoas entenderem isso, porque elas têm medo. A pessoa vai pagar, nossa, mas é muito caro. O que é caro? Não, Bruno, você tem que ver quando o familiar ele me procura para fazer um orçamento. E aí eu teve um orçamento que eu fiz e o familiar falou assim, não estou querendo comprar a empresa, eu quero só os profissionais. Uhum. Eu falei assim, olha, você vai ter os profissionais, mas você vai ter algo a mais. O meu orçamento é esse. Eu garanto para você que o produto vai ser entregue. Quer procurar outra empresa? Essa empresa de 10, 20 anos que tem em Campo Grande, pode procurar. Não tem problema, eu te deixo livre. Uhum. E a pessoa ela é livre para rescindir o meu contrato. Como lá no começo, a gente falando do começo, eu não sou contador, sou enfermeiro, mas eu precisei entender sobre contabilidade. Exato. Eu não sou advogado, mas eu precisei saber um pouco de leis para mim interagir e até ter uma equipe para montar esse contrato. Uhum. Então, o meu contrato é livre para a pessoa rescindir a hora que ela quiser. Não tem multa. Uhum. Porque eu realmente falo assim, a construção da empresa, ela é árdua. Então, quando eu comecei a entender, e você mesmo falou isso para mim, você falou, Júnior, nós vamos se lascar. Vai ter um momento de remar, só que vai ter um momento de surfar. Até você chegar na onda, você remou muito, irmão. Uhum. Para você pegar uma boa onda, você tem que remar muito. E pode ser que você tome um caldo no caminho. Você tem que voltar de novo e voltar a remar. Estaca zero de novo. Exatamente. E aí, desanima. Se você não tiver pulso e a grande sacada de eu falar assim, olha, eu vou sair da CLT, falei assim, olha, eu vou construir algo para mim. Vou construir algo para mim. Eu vou fazer coisas incríveis que eu vou divulgar para outras pessoas e entender que o produto que eu tenho, ele vai ser requisitado.
Então, eu confiei no que eu tenho, no que eu sei. E joguei ela no mercado. E aí, só que daí, como a gente conversou, o processo não é simplesmente abrir uma empresa, tô aberto. Abrir um CNPJ, pronto. Não, meu irmão do céu. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse celular aqui, tem dia que eu durmo com ele assim, Porque eu atendo pacientes paliativos. E o paciente paliativo, ele qualquer momento ele não pode... tem horário, Ele não tem horário para falecer. Ele vai falecer em algum momento. Exato. E aí minha esposa falou assim, amor, você vai dormir com o celular assim? Eu falei, vou, amor, porque se eu não acordo? Eu preciso atender esse paciente, a conduta é minha. Então eu tenho que entregar. Até eu treinar os meus profissionais, eu sou a ponta. Para eles pensarem igual você. Isso, então assim, eu tenho o propósito porque conhecimento só para você é o conhecimento perdido. Exatamente. Você tem que passar. E como eu tenho várias pessoas trabalhando para mim, eu tenho que instigar a minha equipe a fazer a mesma coisa que eu faço. Caminhar do jeito que eu caminho. Então, até eu começar a entender que o processo de construir uma empresa, ela não é do dia para a noite... Tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. E quantas nuances... Você tem aí 10 meses de aberto, menos de um ano. Quantas nuances diferentes a gente já conversou. Rapaz do céu. Bruno, posso mudar isso? Posso fazer aquilo? Vigilância, isso. Ambulância, home care, né? Gente, muda muita coisa, né? Gente, eu falo para vocês, vou falar para vocês. Ele é meu amigo, sabe? Ele é meu amigo. Eu tenho que confiar nele. Se você quer fazer um amigo, faça com o seu contador. Cara, você tem que ter um advogado e um contador como amigo. Não, ou você faz ou você casa com ele. Porque se você não confiar nele, ele não vai te dar instruções. Se você não se aproximar do seu contador, e eu falo assim, que a empresa não vai depender só de você. É um conjunto de coisas que vai fazer você crescer. Verdade. E se você não tiver aliado com o melhor que tem a oferecer, igual quando eu conversei com o Bruno falou assim, olha, eu tenho domínio em saúde. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu posso te instruir. Então, eu poderia ter ido em outros contadores, mas eu falei, poxa, eu tenho uma pessoa que é meu amigo, ele vai saber me conduzir, ele vai me dar as melhores orientações e a gente vai trabalhar junto. E o sucesso não vai depender só de mim, vai depender do trabalho do contador também. Mas existe uma diferença, Júnior, isso a gente vê todos os dias. O contador, ele existe, mas o resultado da empresa depende do empresário. Muito. Por quê? A decisão é do empresário. Sim. A decisão sempre vai ser do empresário. Então, esse ponto, você conseguiu crescer a passos largos. Porque você entendeu qual eram os melhores caminhos. Alguns você teve entraves, ainda tem, né? Mas hoje as coisas se mostram de que a gente às vezes precisa realmente ouvir mais. Não porque é o melhor, mas é porque às vezes o caminho é menos arduloso, né? Tem menos percalços, né? Rapaz, no meio do caminho. Né? Eu entendo que você precisa estudar o seu campo primeiro. E aí, antes de sair, eu precisei ver o mercado. Um tempo atrás, quando eu era moleque, eu vendia geladinho. Você lembra no campo onde a gente jogava bola? Lá na FEMAC. Jogava bola e eu vendia geladinho. E eu vi um cara vendendo geladinho, só que ele não fazia no final do mês o pagamento. E eu pedi para minha mãe fazer o geladinho e eu levei um caderninho. E eu cheguei lá na beira do campo e eu falei assim, olha, eu vou vender o geladinho para vocês, só que você não precisa pagar agora. Você paga no final do mês. Só que o meu geladinho era mais caro, tinha os juros, né? Tinha o juro. Então, assim, eu vi primeiro o que estava se oferecendo, eu estudei a possibilidade e criou possibilidades. E criei possibilidades. Então, primeiramente, eu estudei o campo, né? Eu vi a possibilidade. Então, eu conversei com pessoas que já trabalham na área, eu vi a possibilidade rentável
de ter um produto forte, mas que ele não quebrasse na primeira esquina. Legal. Júnior, a gente já conseguiu ver primeiro o seu crescimento, mas é muito engraçado pensar, enfermeiro, o que vai ser, né? O que o enfermeiro vai ser? E eu confesso que eu já me peguei algumas vezes pensando isso. Enfermeiro vai ser o quê? Enfermeiro de hospital. É muito difícil você pensar numa... Se eu penso num médico, se eu penso num dentista, se eu penso em várias outras pessoas da área da saúde, você pensa em eles se tornarem empresários. Sim. O enfermeiro talvez seja um dos poucos que a gente pensa que pode se tornar empresário. E a gente vê, você que está nos assistindo aí, você que é enfermeiro, tá vendo um case de negócio aqui fantástico para você se tornar um empresário, né? E eu queria, Júnior, que você pegasse agora nessa câmera aqui, ó, e desse uma dica para quem é enfermeiro, não uma dica de negócio, mas quem é enfermeiro e tem vontade de ser empresário. Dê uma dica para ele, para que ele possa se motivar a avançar nessa... Bom, acho que a primeira dica é você soltar as amarras. Você precisa soltar as amarras. Você precisa sair da bolha. Eu olhava para alguns médicos e eu vou falar para você, às vezes a gente sente uma invejinha do médico que ganha muito bem, os enfermeiros acabam executando um trabalho muito mais pesado e muito mais correria. E por que o médico ganha bem? Eu falei assim, olha, eu sou enfermeiro, é uma profissão totalmente diferente do médico, mas eu quero ganhar bem também, eu quero crescer, eu quero ter autonomia, eu quero fazer do meu jeito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, saia da bolha. Saia, é libertador. E o Bruno me falou isso. Falou assim, meu irmão, eu lembro. Vai ser difícil, mas assim, eu tinha que fazer trocas, dobrar plantão, fazer 36 horas, 48 horas, para mim no final de semana numa pescaria. É lógico que eu também, hoje, nesse momento, eu não tenho toda a autonomia de pegar uma semana de folga, mas eu tenho pessoas hoje que trabalham para mim e eu deixo meu home tranquilamente, com pessoas capacitadas, eu posso pegar minha vara de pescar e levar minha família, dar uma volta, porque o que é mais precioso pra gente hoje, Bruno? Não é o dinheiro, não. É o tempo. É o tempo e o tempo de qualidade. Se você não tiver tempo de qualidade com a sua família, se você não tiver tempo de qualidade para você, o tempo vai passar. E olha só, eu sou enfermeiro, eu cuido de idoso. Eu dou condutas paliativas para pacientes que estão em fim de morte. E o tempo dessas pessoas? Acabou. Não tem mais tempo. Você vai esperar ter um AVC, um infarto, para você pensar assim, eu vou viver... Quantas lições você deve tirar disso aí? Nossa, demais. Então, assim, não é só o dinheiro. Tem possibilidade de a gente ganhar bem? Tem possibilidade de a gente ganhar bem. O enfermeiro de home care, se ele quiser ganhar, ele ganha muito bem. E várias outras áreas também para o enfermeiro, né? Sair da bolha é sair da bolha de empregado, que não tem problema ser um seletista, né? Vão existir pessoas que são seletistas e precisa dessas pessoas, mas você buscar nichos de negócio, se você se encontra num estágio onde você se sente amarrado, busque, né? Busque outros nichos, outras possibilidades. Pesquise, é interessante, né? Porque quando você fala de home care, você abrange várias áreas. Fisioterapia, fono, médico domiciliar. E aí eu falei assim, olha, eu não quero só um cuidador ou um técnico de enfermagem assistindo meus pacientes. Eu quero agregar outros valores. Então eu trouxe fisioterapia para minha empresa, trouxe fono. Aí eu cheguei no meu sócio, que é meu sogro. Ele só foi meu sócio quando eu casei com a filha dele. Bom. Senão ele não... Na verdade fez parte do DOT. Foi parte do DOT. Aí ele falou, Júnior, o que agrega valor à sua empresa? Eu falei, cara, uma ambulância. Uma ambulância agrega muito valor. Vão comprar uma ambulância? Vamos. Que tipo de ambulância? Vamos comprar uma básica, uma pequenininha. Compramos uma doblô, gente. E agregamos ao home care. Só que daí, aí que veio a dificuldade. A ambulância começou a tomar uma proporção muito maior do que eu imaginava, porque a princípio ela fazia parte do negócio do home. Olha, eu tenho uma ambulância que fica à disposição do home. Agora ela já é um caso bem independente. Agora ela está se criando uma nova empresa. Por quê? Porque ela está caminhando sozinha. Ela não depende mais do home. Ela já está fazendo viagem para São Paulo, Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã.
minha ambulância já tá rodando. Só que assim, eu vi a possibilidade de agregar valor ao meu home, falou assim, olha... Você já viu um novo nicho de negócio dentro do seu negócio. Dentro do meu negócio. Aí, agreguei valor com a ambulância, e aí um familiar falou assim, escuta, você faz medicação no domicílio? Eu tenho uma farmacêutica na minha empresa, eu falei assim, escuta, a gente faz medicação no domicílio? Faz, a gente faz no domicílio, a gente só não pode ter a medicação aqui no home. Mas a gente pode comprar direto do fornecedor, ou a família adquirir no hospital, que eles fazem isso com os convênios, e a gente fazer a administração. Você faz a administração Criei um outro nicho, fazer soroterapia, medicação no domicílio. Logicamente, com uma prescrição médica, eu tenho os parceiros médicos que eu preciso seguir uma prescrição, mas é uma outra possibilidade. Então, assim, um curativo é uma outra possibilidade, porque... Qual que é o nicho de negócio que nós temos hoje dentro do home care? Nós temos internação domiciliar, que é aquela internação 24 horas. Nós temos o atendimento domiciliar, que é o profissional que vai, atende e vai embora. E nós temos os cuidados paliativos, que é um outro assunto mais extenso para a gente conversar. Cara, se deixar, a gente vai até amanhã batendo um papo aqui. A conversa é boa. Cara, eu quero que você dê uma última fala direta de quem saiu de seletista, virou empresário, tá dando certo, com todos os desafios. Um conselho, rápido. Você quer se tornar empresário? Pega esse conselho que pra mim fez toda a diferença. Olha, primeira coisa, tem que ter impulso. Tem que ter impulso, você tem que entender que vai depender só de você. Não dependa de outras pessoas para fazer o que você pode fazer. Você sabe fazer? Vai pra frente. Mete a cara. Não deu certo hoje, amanhã vai dar. Pode ter certeza. Porque se você persistir, vai dar certo. Concordo. O problema das pessoas é achar que eu vou começar um negócio hoje e tem que dar e certo amanhã hoje. vai dar certo hoje. Não vai. Você vai aperfeiçoar a sua empresa. E esse aperfeiçoamento, ele demora. Ele demora. Tem que ter paciência. A grande diferença de uma empresa dar certo ou não é a persistência. É a persistência. Se você persistir, você vai longe. É isso aí. Você vai longe. Cara, meu amigo, muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi um papo, assim, fenomenal. Falei pra você que ia ser um papo descontraído. Me chama mais vezes. Chamo. Vamos fazer a parte 2. Vamos. Porque papo e assunto tem. Tem. E muito obrigado. Parabéns. Parabéns. A empresa é Além do Rio Home Care. Cara, tô desde o início com esse cara. Parabéns pela empresa e que Deus continue abençoando vocês. Amém. Amém. Bom, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Você que tá aí nos assistindo em mais esse episódio, muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Espero que tenha sido esclarecedor para você, possa ter te motivado a sair da sua zona de conforto. Esse é o grande diferencial para quem se sente incomodado. A vida é feita de sempre sair da incomodação para buscar novos resultados, novas possibilidades. Muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, não deixe de se inscrever em nosso canal, ativa o sininho para que você possa, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, estar aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado e como eu sempre digo, Vencer Prime!